Só um segundo só. Deixa eu pegar só meu. Só um segundo só, por favor. Vou Claro, pegar claro. aqui meu Enquanto isso, o pessoal tá aqui headphone aqui, só um falando. Já vi segundo. algumas carinhas conhecidas do Alan. É, Guilherme também entrou ali, assessor. Sejam bem-vindos. Legal que vocês estão participando da live. só um segundo só. Estão me Aí, ouvindo aí, Alan. né? Vou pegar só o microfone aqui para fazer o retorno. Um segundo. Combinado. Só um segundinho. Enquanto isso, o pessoal vai acessando aí a live. Bom, gente, dá mais um tempo hoje pro pessoal. É até Não, bom que eles já vão entrando aí. Um segundo só. eu estava falando com o britânico hoje mais cedo aqui no meu work, aqui em São Paulo. E assim, a gente brinca com essa característica deles, mas é real, eles são extremamente pontuais mesmo. Então, que sejamos, devemos tentar ser assim também. Olha, o Wilson foi lá buscar o microfone dele. Deixa eu ajustar aqui algumas coisas. Gente, fala se o áudio está legal. Por favor, só dê um ok, dá um legal se tiver tudo ok. Se o áudio estiver bacana, vocês colocam um legal para dizer se está tudo bem. E eu tô. Olha, tenho. Olá! Vixe, muita gente conhecida aqui, que bom, feliz. E para quem não me conhece, gente, eu vou me apresentar aqui. Acho que vou ter o tempo para me apresentar, né? Deixa o Wilson chegar e a gente fala sobre isso. Vou falar sobre minha especialidade. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tá todo mundo escutando legal? O áudio tá bacana. Wilson, você está em qual lugar do mundo? Hoje estou em João Pessoa. Exatamente em Cabedelo, né? Hoje você está em João Pessoa. Você, assim como eu, é um cidadão do mundo, né? É, rodo demais. Eu fico mais viajando que tudo no mundo. Semana que vem já vou para Brasília. Entendo perfeitamente. E me identifico, sei como que é. É muito bom. Com certeza. Pessoal, dá um like aí pra gente também, tá? Vai colocando um coraçãozinho aí na live também. E diz se tá tudo legal. Pronto. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos começar, né? Wilson, já tá tudo ok aí? Perfeito para mim. Estou ouvindo vocês perfeitamente. Vocês estão me ouvindo. Tá tudo perfeito aí, pessoal? Já tá ok, eles já estão dando um like aí, um coração, como eu pedi. Então, Então, acho que pronto. Vamos lá, pessoal. podem encher de coração aí a live inteira, tá? Pode colocar aí pro seu Vamos. tá Isso só ok. motiva, né, Mila? Como, desculpa? Isso só motiva a gente a fazer mais bate-papos e tudo mais, e ensinar Com certeza. todo mundo a aproveitar essa nova onda aí da advocacia, que é a advocacia 4.0, os seus desafios e tudo mais. Isso, Até exatamente. mesmo, como introdução, caberia dizer também que foi divulgado hoje em alguns sites norte-americanos, por exemplo, que até mesmo foi divulgado também nos juristas, e que 25 advogados, grandes advogados, foram superados por uma machine learning, em Ah, que já tinha um grande nível de inteligência artificial, né? E, sim. e é isso aí, um dos grandes pontos que nós devemos abordar hoje no nosso bate-papo, né? Qual vai ser Claro. o futuro da advocacia com essa criação dessa inteligência artificial, né? O que, é que É, será o fim dela? Será a mudança? Será uma renovação? Qual será o fim dela finalmente? isso, exatamente. Wilson, perfeito. Esse primeiro tema é maravilhoso. Posso me apresentar para o seu pessoal que ainda não me conhece? Claro, todo prazer. Ótimo, maravilha. Gente, eu advogo, sou Mila Cerqueira, me chamo Mila Cerqueira, advogo no direito digital, assim como o Wilson também aborda todos esses temas de tecnologia e direito. E eu ajudo especialmente advogados a estrategicamente desenvolverem alto valor no mercado de trabalho. Então, esse hoje é o meu posicionamento. Eu tenho uma sequência de
de cursos online também para vocês, advogados. E, Wilson, acho que a gente podia começar falando do conceito do advogado 4.0, para contextualizar até o tema da live, né? Que a gente trouxe Sim, aqui. claro. Você quer Concordo. começar Eu, abordando eu aí? entendo a advocacia 4.0, aquele advogado que ele vê a tecnologia como aliada ao seu trabalho e não como uma ameaça. Até mesmo porque hoje, com tudo isso, é possível fazer jurimetrias, ter estatísticas, saber qual é o tempo que está sendo despendido no processo, ter o auxílio de ferramentas tecnológicas, sejam elas automatizadores, tendo em vista que há muitas empresas divulgam que são robôs, que têm inteligência artificial, mas na verdade não são, pessoal. Tomem cuidado. São automatizações. Inteligência artificial, como ponto principal que deve ser dito, é aquela que tem aprendizagem contínua, ou seja, a máquina, ela chega, ela com o tempo que ela vai cada vez mais pesquisando, adquirindo conhecimentos e tudo mais, ela também vai adquirir seu próprio aprendizado. E daí dá suas próprias sugestões, títulos. Sim. Existem já sistemas, por exemplo, que conseguem ler de forma semântica e tudo mais, e sugerir, inclusive, as jurisprudências que você deve citar em uma defesa. Então, tudo isso aí, imagine só, tudo isso aí está propiciando uma grande melhoria na qualidade do material que você vai expor na sua petição, na sua defesa e tudo mais. Inclusive, saber se como é o pensamento daquele juiz, ou de um desembargador, ou daquela turma. Porque a partir que você faz uma jurimetria, você vai ter números e precisar, tipo, o desembargador X pensa dessa forma, o Y também, o Z não. Então você vai apenas trabalhar os memoriais e tudo mais. No Z, tendo em vista que é ele quem está contra a sua tese. Então, tudo isso aí, pessoal, propicia a melhoria do trabalho do advogado. O advogado, em vez de fazer ele perder tempo, não é perder tempo, mas despachar um memorial com o desembargador que já entende a sua tese como favorável, você pode estar gastando sua energia em Isso. demonstrar àquele desembargador ou àquele ministro do STJ, STF, que está com a tese contrária. Tudo É. isso aí, pessoal, são fontes que são aperfeiçoadas cada vez mais com a advocacia 4.0. Muita gente me liga, por favor, Wilson, divulga de portal juristas, o nosso robô e tudo mais. Quando o pessoal começa a explicar como funciona o robô, nada mais são que web crawlers, são captadores de informação, ou seja, são automatizadores de informações. Mas, Quando eu Wilson, fiz quando eu fiz faculdade, por exemplo, já existiam softwares para cobranças, ações, que você preenchia tão somente o nome da parte, o valor, se eram cheques, o número do cheque, tarará, e aquilo ali já era suficiente para sair a petição. Da mesma forma, quando não haviam computadores, o pessoal, os advogados daquela época, iam às gráficas e já tinham os modelos e preenchiam os demais campos à mão. Isso é muito comum com execuções, com ações de despejo e tudo mais, pessoal. Então, muita gente tende a controverter um fato, tende a apontar uma informação que é muitas vezes verídica. Eu acho que a Mila deva concordar comigo ou não. O que é que você acha? sim, Wilson. Inclusive, puxando aqui o gatilho da jurimetria que você colocou, isso vai mudar muito, vai transformar muito a nossa profissão, inclusive a nossa forma de comunicar para o cliente, porque muitas vezes a gente olha para o cliente e diz, ó, essa causa aqui, a gente não tem como garantir o julgamento em procedência aí para sua causa, porque cada cabeça de juiz é um mundo. Então a gente usa muito esse argumento no dia a dia, na nossa prática. Então, até esse tipo de argumento, ele vai mudar, porque a gente vai ter dados de
claro, outros resultados anteriores e que através da tecnologia, junto com a jurimetria, da inteligência artificial e acaba também incluindo a Big Data, isso tudo vai trazer para a gente métricas, onde a gente vai começar a incluir gráficos nas nossas petições. Gráficos com essas métricas, com as tendências, com tudo aquilo que a gente precisa provar, sendo inclusive mais objetivo ali em cada Fazer pedido. infográficos, né, Mila? Infográficos. Sim, infográficos mostrando exatamente o caminho que está sendo percorrido. Então, claro, achei perfeito a sua colocação, gastar energia com um ministro que já se posiciona a favor, para quê? Por que não direcionar a energia para mostrar para o outro ministro, outro julgador, o que ele entende, e por que ele entende de forma diferente, por que ele deveria se posicionar ali a nosso favor, no favor da tendência do judiciário. Então, essas métricas, basicamente a matemática dentro do direito. A gente vai utilizar. A bateria travou aqui porque a bateria ficou fraca, começa tudo aqui. Então, maravilha. Então essa é uma outra ferramenta tecnológica. A notícia, Wilson, que você trouxe para a gente aqui desde o comecinho, com relação ao robô ter superado os advogados, ela não me assusta. Tenho certeza que não te assusta, não deveria assustar ninguém. Porque o que vai acontecer, de fato, é a gente utilizar essa tecnologia a nosso favor. É a gente entender como interpretar e como utilizar algumas ferramentas de automação para o nosso negócio. E não só de automação, né? Futuramente, sistemas jurídicos aí que abrangem toda a área do escritório. Mas, Wilson, você falou uns exemplos de modelos da área de execuções fiscais tributárias, e é isso que está acontecendo muito também com softwares de tecnologia, né? Tem contratos, por exemplo, que já são feitos de forma automática, já são gerados de forma automática. E, com isso, grandes setores de advogados que estão fazendo mais do mesmo, só preenchendo, copiando e colando, isso sim vai acabar. No entanto, eu advogo no sentido de que o profissional ele vai voltar a ser aquela pessoa, o capaz de desenvolver novas teses, aquela pessoa que realmente advogue mesmo, que traga uma tese nova, que pare de só copiar e colar e seguir determinados modelos na advocacia. Acho que essa é uma grande transformação que a gente vive atualmente. O que você pensa também sobre isso, Wilson? Não, eu concordo. Isso aí eu não vejo a tecnologia como inimigo, entendeu? Mas também tem que limitar também, saber também quais são as permissões, entendeu? Porque também a máquina também não pode substituir o homem em todos os momentos, entendeu? Ela deve ser, de todo momento, deve ser uma, um servo uma serva do ser humano, entendeu? Tanto é que houve casos também em São Francisco, no Vale do Silício, tanto com máquinas do Google quanto com máquinas do Facebook, que foram desligadas justamente porque eles adquiriram uma inteligência artificial tão Eles estavam com a avançada linguagem que eles entre estavam eles, né? já conversando em uma língua própria. Isso. Então, são essas coisas aí que preocupam, entendeu? E, de certa forma, o ser humano deve limitar tudo isso aí e evitar que haja esse grau de evolução, que a máquina venha a controlar nossas vidas. E sim, ela ser um meio, uma facilidade, uma customização, uma maximização de resultados. O que eu vejo também na advocacia 4.0, praticamente também que através do processo eletrônico, eu, por exemplo, com o processo eletrônico, aumentei muito mais a minha forma de trabalho. Até mesmo hoje eu tenho sete suplementares, justamente porque eu passei a advogar em diversas localidades do Brasil, sem nunca ter ido lá. Tenho diversos comarcas do Atu que eu nunca fui lá. E isso também, como propicia também até mesmo você escolher fazer o que é chamado de, que é muito comum em direito internacional, que é o fórum shopping. É você escolher o melhor foro para demandar. Então, você com essas informações na Advocacia 4.0, você tem toda essa possibilidade de dizer, peraí, João Pessoa não é a melhor cidade para demandar essa tese. Talvez em São Paulo, Brasília, tudo mais. Por exemplo,
Direito ao esquecimento. Quantos tribunais trabalham em massa com direito ao esquecimento? O único tribunal que trabalha continuamente com direito ao esquecimento é o Tribunal de São Paulo. Isso. Por... Então, se você vai adotar essa tese em um tribunal que você não sabe ainda qual é o procedimento dele, ou você vai com força para trabalhar com memorial, explicar, como eu fiz inicialmente, quando comecei com direito autoral, fotografias há 10 anos, por exemplo. Tudo isso era muito novo para o juiz e tudo mais. Direito autoral ainda é para alguns juízes. Uma coisa que, como se fosse uma lei que nunca tivesse existido. E são matérias que o Brasil regula desde 1975. E a lei, a última lei é de 98. São E essas tem um coisas. órgão regulador, um órgão específico regulador, né? Então tudo isso aí que eu digo o quê? Tipo, você deve, com a jurimetria aí, você vai saber, inclusive, quais são as melhores comarcas para você demandar. Por exemplo, a regra geral, por exemplo, você quer demandar uma empresa, por exemplo, e uma empresa que tem sede praticamente em todas as cidades do Brasil. Então, a regra geral do CPC antigo e do novo é que o foro segue onde o réu estiver estabelecido. E se ele tiver uma sucursal, uma filial, uma representação e tudo mais, aquele foro já passa a ser competente para conhecer, por exemplo, de uma ação indenizatória. Sim. Então, possibilita também, com a jurimetria, todos esses dados você tem posse desses dados, você tem possibilidade de escolher o foro de onde você quer demandar. Isso agora com o processo eletrônico facilitou cada vez mais, pessoal. Saibam Isso. utilizar as informações a seu favor. Não fiquem, às vezes, trabalhando contra umas teses em algumas comarcas, que de repente você vai gastar mais energia do que em outras. Exatamente. E digo mais, eu costumo falar, inclusive, quando eu tenho essa oportunidade de palestras, que não temos mais fronteiras. E essa é uma grande vantagem, praticamente o exemplo que o Wilson colocou aqui do próprio dia a dia dele, que ter sete suplementares aí no Brasil todo e atuar com clientes de vários estados. Só, claro, se pautando na especialidade dele, na área de atuação do Wilson. Então, realmente, o advogado 4.0 precisa estar preparado para, além de utilizar a tecnologia a favor e não ficar colocando bloqueios contra isso, precisa também entender que não há mais limite, nem tão pouco dentro do Brasil, nem tão pouco fora. Então, se você é de João Pessoa, do Nordeste, do Sul, do Norte, etc., de onde quer que você esteja, você, através do seu estudo, de sua área de especialização, você consegue tirar essas fronteiras de você e realmente atuar até em direito internacional. E não pense que você não vai ter clientes para isso. Você só precisa se especializar e daí encontrar a forma certa no marketing para ir buscar esses clientes. Mas isso a gente pode até gravar uma aula sobre marketing jurídico depois, uma outra live, né, Wilson? Será um prazer também, é uma coisa que eu amo também. Isso, a gente vai fazer isso. Já surgiu um insight aqui, já falei, porque a gente pode pegar o gancho justamente da nossa advocacia já não ter mais fronteiras, e é essencial que você tenha isso em mente. Mas eu também quero colocar um ponto importante da relação jurídica aqui com essas relações entre robô e humano, e que é a desumanização na responsabilidade civil. Por exemplo, quem lembra aqui que nos Estados Unidos o Uber matou, teve um grave acidente e o Uber matou uma pessoa na rua? Você lembra, né, Wilson? Foi Sim, sim. Inclusive, os caso. resultados disseram que a culpa não foi do Uber, e sim do pedestre, né? Também eu não Então, acompanhei bem isso aí, mas alguns matérias disseram que a culpa não teria sido do carro autônomo, e sim do Uber, mas da própria pessoa, né? Que avançou. pronto, é legal que você retratou o questionamento que está rodando agora o mundo. E na cabeça de todo mundo está se perguntando de quem que é a culpa. E isso nada mais é do que a desumanização de uma responsabilidade criminal e civil que vai ter que recair em alguém. E quem vai ser esse alguém? Vai ser a pessoa física que estava atravessando a rua? Vai ser o programador? Vai ser o dono da Uber? Vai ser o cara que estava no comando, mas não estava dirigindo?
E aí, esse tipo de questionamento é realmente a nova tendência do judiciário, faz parte também da Mas, advocacia 4.0 e não, dessa. claro, mas também não são coisas também de fim de mundo também. Os aviões, É, por exemplo, os pilotos praticamente eles só fazem a decolagem e o pouso. Praticamente em cruzeiro só ficam monitorando os, os níveis e tudo mais, se tudo está correndo corretamente. Mas isso e também, inclusive, foi o caso do acidente lá da Tanta, da TAM, salvo engano, também, que o Airbus deu informação em que o robô, né, a máquina da Airbus, salvo engano, ele fez o comando de inteligência artificial, né, de automação ali, que foi uma forma que o humano não pôde ali, de certa forma, como é dizer, modificar o resultado final. Tanto é também que muita gente discute dos carros autônomos, quem deve ser a responsabilidade pelo último passo, por exemplo. Se você vê um pedestre e se o Uber não, se o carro autônomo não parar, você tem que estar atento e dar o comando manual e parar aquele carro, entendeu? Então, discute muito que os carros autônomos não devem, por exemplo, estar desprovidos de um humano para fazer a escolha final. Vamos dizer, um caso bem interessante. Se houver, se tiver ali, o carro autônomo tiver para bater, tiver um cachorro, tiver um idoso e tiver uma criança. E ele ali, ele vai escolher qual dos três, ele não tem saída. Em qual dos três ele vai jogar o carro, por exemplo, para causar o menor dano, por exemplo. Pode ser até uma árvore também. Em que lugar? Qual vai ser o poder responsivo daquele veículo em uma situação destas? por isso a importância de alguém, um humano, um ser humano, na tomada de decisão final. Que é o que a gente, que é o que a gente fala também na advocacia. Você não quer continuar sendo, não quer ser aquele advogado que copia e cola e só altera modelos. Você quer ser aquele pensante, aquele advogado empresário. Então, para isso, você vai precisar utilizar, assim, essas ferramentas a seu favor. Da mesma forma, fazendo um paralelo com esse exemplo do Uber. É como se toda essa tecnologia que está invadindo o direito fosse esse carro autônomo. No entanto, é você, profissional do direito, capaz, empresário, com esse perfil mais empresariado, estratégico, que vai ter que tomar as rédeas e vai tomar a decisão final da estratégia do seu escritório, etc. Então, esse que é o grande ponto-chave aqui para você entender mais da advocacia 4.0. Wilson. Tem um livro aqui que eu gosto muito de citar também, que você falou também que a internet também é sem fronteiras. É. Mas eu gosto de fazer uma colocação também, mesmo sendo sem fronteiras, a internet cria umas certas limitações. Quais? O seu trabalho, a comunicação pode ser transnacional. Você pode falar com todo mundo. Mas informações, em tese, as informações e tudo mais, a circulação das informações e tudo mais, e que o internauta tem acesso, geralmente são geolocalizadas, certo? Por É. exemplo, se você fizer uma busca hoje no Google, por exemplo, eu quero, eu quero um hot dog, por exemplo. Onde comprar hot dog? Ele vai pegar seu endereço geolocalizável pelo seu IP e vai dar o hot dog mais próximo da sua residência ou do seu local que você esteja para que você possa comprar. E até mesmo também, como cita também, não sei se você já leu o livro Smart, de Frederick Bavel, em que ele cita que a internet, mesmo sendo ela sem fronteiras, ela há fronteiras. Por quê? Ela há fronteiras. Porque, como é que se diz? Um segundo só. As informações dela tendem a ser geolocalizáveis e também por interesses. Ou seja, quantas vezes vocês aí que estão aí online agora acessam diariamente sites, portais de notícias de diversos sites do mundo? Quantos vocês fazem isso?
As informações que o Google lhe informa são em português do Brasil quase sempre. Quando você faz uma busca, ele está praticamente fazendo isso que você faça. Então, esse livro aqui, Smart, ele trata muito bem disso, entendeu? Eu nunca li, Wilson. Depois eu Mas vou... ele trata muito bem disso, entendeu? E eu concordo com ele também, que a partir do momento em que você está cada vez mais geolocalizando as informações, tudo que você recebe vai ser focado ao seu interesse. Não é que a internet deixe de ser sem fronteiras, mas ele cria uma fronteira invisível. Ele cria uma fronteira invisível. Porque você está recebendo informações correlacionadas ao seu local. E o direito também. O direito também, ele não... O direito, ele não... Obviamente que ele não é igual em todo o mundo, né? No entanto, a gente coloca isso de fronteiras quanto à atuação. Onde você quiser escolher atuar, você pode. Com mais facilidade hoje. Não precisa necessariamente pegar um avião, como você mesmo colocou aqui. E nesse aspecto de geolocalização faz sentido, sim. O livro, inclusive, é bem famoso. Eu já ouvi falar nele. Outro ponto também que deve ser tocado também é o quanto ao seguinte ponto. A partir do momento também que você tem todas as informações, você vê que cada vez as informações estão ficando mais restritas. Até porque tem conteúdos que alguns países são proibidos. A primeira limitação, a primeira discussão mundial sobre um tema em que ele limitou-se a uma discussão de geolocalização foi o caso do Yahoo contra uma associação judaica contra o Yahoo, pois está oferecendo na França produtos nazistas, produtos que tinham brasão nazista, e na França e em alguns outros países, utilizar esses símbolos são uma prática ilícita. Ou seja, e através dessa decisão, eles disseram que o Yahoo tinha toda e total responsabilidade, porque a partir do momento que estava oferecendo aquele site dele em francês, ele está oferecendo banners em francês, de produtos franceses e tudo mais, ele estava direcionando o site totalmente àquele público ali, àquela localização. Então é isso. E até a mesma coisa que tem um outro livro muito bom também que eu gosto, é o livro Direito Privado da Internet, de Pedro Miguel de Ascenso, um professor da Universidade Complutense. Eu conheci também já pessoalmente, um pessoal fenomenal também, e ele sempre disse para mim, eu sempre conversei com ele, ele disse, se você quer atuar mundialmente, você tem que arcar com as consequências mundiais. Então, por exemplo, quando começou as primeiras discussões do Brasil, de retirar as informações, de quebra de sigilo informático e tudo mais, o Google, o Yahoo e tudo mais diziam que aquelas informações eram de propriedade, estavam contidas em servidores da Yahoo Inc., da Google Inc., etc. E eles ficavam tentando sempre desvirtuar de que era a responsabilidade. Uhum. Isso... e esses casos, assim, eles se repetem, né, Wilson? A gente observa casos semelhantes, assim, com frequência. E faz todo sentido também. Wilson, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com 5% de bateria. A gente já tá conversando aqui um tempo, por mim ficava muito mais. Maravilha também. Tá, é cativante demais. E isso aí, esses 5% aí, Mila, pode ser o convite do nosso próximo live. Vamos fazer o convite, fechado. Vamos convidar sim, gente. Olha só, a gente ainda não sabe a data, tá? Mas pode ser surpresa, pode ser daqui a uma semana a gente avisa com antecedência ou não. O importante é que você... Pode até marcar. Que tal quarta-feira? Quarta-feira, mesmo horário. A quarta que vem, né? Isso, amanhã 8. Quarta que vem. Pode ser.
Pode ser, mas vamos confirmar para o pessoal. Na verdade, está marcado, então. 9 horas é um horário bom para quem está no Joelma aí, Brasil, o horário de minha querida Brasília. secretária está online aí já. Ela já vai aproveitar aí, Pronto, já então faz a. já deixa. Já marca na minha agenda, né, Joelma? E a gente vai falar sobre o que, Wilson? Então vamos falar sobre marketing jurídico, para trazer um pouquinho, né, de Vamos algumas falar sobre ferramentas. marketing, a necessidade também do advogado, ele não ser passivo, e sim proativo de como conquistar esses clientes. Criação de Pronto, textos, criação de textos, legal. bate-papo como o nosso hoje aqui, não deixa de ser também, de certa forma, um marketing Isso, pessoal. isso. E tem estratégia, com estratégia. A gente ensina, Claro, vamos ensinar para ele. Eu vou trazer um esqueminha aqui, um script, um mini script com estratégia para utilizar, meio que um passo a passo. Aí a gente fala juntos. Combinado? Então, perfeito. Wilson, Aqui, pronto, pessoal, é, obrigada pelo a, a, convite, tá? Tô aqui no seu obrigado Instagram. também, Miriam, por ter aceito aí. Isso é um Wilson, prazer. faz o Conte sempre convite. conosco aí do Portal Juristas. Vamos fazer essa Claro, faz o. parceria Ah, bombar cada vez mais. Sucesso aí também para você. faz o seguinte, faz o convite pro pessoal me seguir também nas redes sociais. Né? Claro, Pessoal a aqui, sua ó. rede social tá aí. Todo mundo aí tá vendo aí, ó. A sua, Pronto. a, su- a sua rede social é Dá, Mila com dá, dois dá um coração. Eu L's, tô vendo um monte de Cerqueira F. coração, tô gostando, ó. Tô gostando desses Oi, corações aí, gente. É isso mesmo. A gente vai fazer, vamos repetir, tá? Aqui as conversas. Quarta-feira que vem tem mais live, então. Fechado. Wilson, obrigada. perfeito. Pessoal, eu vou salvar e vou gravar isso aqui, vou colocar à disposição. Tanto no YouTube Tchau, quanto tchau, gente. no Facebook, viu, pessoal? O vídeo. Fechado. Tchau, tchau.